Fala galera do DV, beleza? Aqui é o Leandro de São Paulo e hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. O texto de hoje ele é muito conhecido, provavelmente você conhece ou você já ouviu falar, ou então você pode abrir a sua Bíblia aí agora em Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Narra o texto onde Jesus acalma uma grande tempestade, né? Jesus estava com seus discípulos depois de passar um dia inteiro ensinando, realizando muitos milagres. Jesus então está cansado e ele olha para os seus discípulos e fala: ei, vamos para o outro lado, entre nesse barco, vamos descansar. E esses discípulos então entram no barco e Jesus desce para a popa do barco para poder descansar. E durante a travessia de uma margem à outra do lago, no meio do caminho, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Eles começam então uma grande chuva, né? Uma grande ventania. Aquilo ali então começa a ter um mar completamente revolto. O barco começa a ser lançado de um lado para o outro, começa a entrar água nesse barco. Os discípulos começam então a tentar tirar água desse barco. Eles eram pescadores, então eles tentaram fazer tudo o que eles podiam e foram se esforçando, né? E de repente então eles lembram que Jesus está deitado dormindo e eles chegam para Jesus e falam: Senhor, por favor, acorda, você não está vendo que a gente vai morrer? Você não está vendo que esse mar está muito revolto? Jesus então olha para eles, vai lá fora, olha para o mar, olha para o vento, olha para a chuva e fala: mar, acalme-se. Jesus então olha para aqueles discípulos e fala: olha, onde está a fé de vocês? Por que vocês têm uma fé tão pequena? Por que Jesus pergunta isso para os discípulos? Por que Jesus pergunta a eles a respeito de fé? Será que Jesus está perguntando o tamanho da fé deles porque eles poderiam continuar jogando mais água? Ou porque eles acordaram Jesus? Jesus não estava querendo ser incomodado naquela hora? Será que Jesus pergunta o tamanho da fé deles porque simplesmente eles chegaram lá gritando com Jesus e falando: nos salve, e não acreditaram que Jesus poderia salvá-los a qualquer instante, mesmo se aquele barco estivesse afundando, Jesus poderia salvá-lo? Me parece que não. Me parece que Jesus faz essa pergunta a respeito da fé deles por conta do versículo 22, onde Jesus faz um convite para os discípulos e ele fala: ei, entrem nesse barco, porque esse barco vai sair dessa margem e vai chegar a outra margem. Jesus não promete que durante essa viagem não teria turbulência, não teria ventos fortes, chuva, não teria tribulações. Jesus simplesmente ele fala: vamos para o outro lado. Esse barco que sair daqui hoje, ele vai chegar do outro lado. Na minha e na sua vida, também é assim. Jesus ele faz um convite para mim e para você. Um convite para descansarmos nele, um convite para entrarmos no barco da salvação e descansarmos a nossa vida nas mãos dele. Aí ele nos convida para poder então entregar o nosso futuro nas mãos dele e podermos descansar. Só que durante a nossa conversão, até o dia da vinda dele, que é o outro lado da margem que ele promete para nós, algumas tempestades acontecem na nossa vida. Os nossos pais se separam. De repente nós engravidamos. De repente nós lidamos com um relacionamento não tão legal assim. Essas tempestades da vida, uma doença que às vezes chega até nós, um desafio que Deus coloca para você evangelístico e que você não consegue. Um desafio de uma vida cristã que é necessário pagar um alto preço e você então de repente chega na popa do barco e fala: Jesus, você não está vendo que eu não aguento mais, você não está vendo que eu estou prestes a abandonar a minha fé, você não está vendo que eu estou prestes a largar isso e começar uma vida longe do Senhor. Jesus de repente vai olhar para você, vai resolver toda a situação e vai te perguntar: ei, por que você não teve fé? Por que você não acreditou desde o começo que eu continuo dentro desse barco? E que eu te prometi que eu estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, dessa forma, o meu convite é para você hoje acreditar, crer, ter fé que Jesus está no barco, que independente das tempestades da vida, Ele continua contigo e a promessa foi Ele que fez. Você vai chegar do outro lado, a sua fé vai ser renovada, as suas forças vão ser renovadas e você vai continuar a caminhar, porque Ele é o principal interessado. Gente, essa é a nossa devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.